Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste pelas redes sociais e aqui na galeria. Depois de um longo tempo, dos 22 dias, retorno a essa casa. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Solicito ao senhor secretário que ele faça a leitura da Bíblia. Dos juramentos. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Mateus 33. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL número 24/26, de autoria do vereador Marcos Machado. Projeto de Lei Complementar de Iniciativa do Poder Executivo, número PLC-EXZ 6/26, de autoria do Prefeito Municipal. Requerimento número 111/26, autor Aldinei João Potelec. Requerimentos número 112 e 113/26, autor Juarez de Jesus dos Santos. Requerimentos número 114 e 115/26, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimentos número 116 até 119/26, autor Giovana Vito Mondardo. Requerimentos número 120 e 121/26, autor Aldinei João Potelec. Justificativa de ausência número 43/26. Justifico a ausência do vereador Márcio Darós da Luz, da sessão ordinária do dia 23 de março de 2026, conforme artigo 99, a linha C, do Regimento Interno. Márcio Darós da Luz, PSD. Justificativa de ausência número 38/26. Justifico a ausência da vereadora Giovana Vito Mondardo, conforme artigo 99, a linha D das sessões ordinárias do dia 23 e 24 de março de 2026. Giovana Vito Mondardo, PCdoB. Justificativa de ausência número 36/26. Justifico a ausência do vereador Ademir José Honorato, conforme artigo 99, a linha D das sessões do dia 23 e 24 de março de 2026. Vitor Damiani Dominguini, assessor parlamentar. Justificativa de ausência número 37/26. Justifica a ausência do vereador Neri Xavier dos Santos, conforme artigo 99, a linha B, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Criciúma, nas seguintes sessões plenárias: do dia 23 e 24 de março de 2026. Neri Xavier dos Santos, Partido União. Justificativa de ausência número 39/26. Justifica a ausência do vereador Marcos Soares Machado, conforme artigo 99, a linha D, das sessões plenárias do dia 23 e 24 de março de 2026. Marcos Soares Machado, MDB. Gostaria de registrar a presença aqui no plenário do Albertino Pacheco, ex-vereador e sempre vereador, uma vez vereador, sempre vereador, da Rindalto, pessoal da Judec lá. Sejam bem-vindos. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com os partidos, União Brasil ausente, MDB ausente, com a palavra Republicanos. Declina. Partido PSD, com a palavra vereadora Aniquece. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio, vereadora. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste presencialmente e aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Hoje eu estive presente no lançamento deste ano do gabinete itinerante ali na Cidade Mineira, região da Cidade Mineira. O gabinete itinerante é um programa que iniciou no primeiro ano de mandato do prefeito Vaguinho e do vice Salésio. É um programa do Criciúma Quem Ama Cuida, no qual eu tive a honra de poder participar, e por isso eu estou aqui, trazendo para vocês um pouquinho, prestando contas um pouquinho, do que foi o gabinete itinerante somente no ano de 2025.
Em 2025, foram 3.749 serviços realizados somente no gabinete itinerante. Lembrando que o gabinete itinerante, a prefeitura não deixa de realizar os seus serviços no restante da cidade. Naquela semana, na região onde ela está, ela estende esses serviços que ela já realiza no restante da cidade para aquele local. Então, é um projeto que realmente deve ser muito valorizado por nós. Por exemplo, lá no bairro Próspera, o gabinete itinerante que foi realizado entre os dias 22 de abril a 2 de maio de 2025, só de castrações foram 245. Só num bairro, 245 castrações. Por exemplo, substituição de placas de sinalização ou revitalização de faixa de pedestre, 95, somente no bairro Próspera. 237 no bairro Rio Maina, quando o mutirão foi realizado no período entre 16 de junho a 27 de junho. E aí é interessante quando nós fazemos uma escolha, né, vereador Toninho? Eu escolhi estar na base do governo. E que escolha boa que eu fiz, para poder agora dizer esses feitos que o governo faz. E que o quão importante é o governo fazer coisas boas. E sim, vou votar a favor dos projetos do governo, porque eu tenho certeza que esses projetos, eles serão melhores para a cidade de Criciúma. E quando não forem, eu terei as portas abertas para ir lá e falar, esse projeto não é legal. Ou isso que vocês estão deixando de fazer, ou aquilo que vocês não estão fazendo. Mas eu não vou nem precisar vir aqui na tribuna falar. Vereadora, você dispõe de mais 3 minutos e meio do líder do governo, Antônio Manuel. Não vou nem precisar aqui na tribuna vir solicitar algo, encaminhar um requerimento, porque eu vou ter as portas abertas lá no governo para poder solicitar e, sim, para poder reclamar quando não estiver sendo feito algo que deve ser feito. Mas isso é questão de escolha. São escolhas que nós fazemos na nossa vida e cada um tem o total direito de fazer a sua. E é muito bom que aqui nós tenhamos a oposição e nós tenhamos a situação. Isso é importante também, porque a oposição pode ver de uma forma diferente da situação. Então, o gabinete itinerante, que vai terminar agora no dia 28, no sábado, com mutirão, ali na cidade mineira, vai ser um dia também muito especial. Então, eu já aproveito para convidar todos os colegas vereadores a participarem, porque o mutirão, ele é um momento onde a população pode se juntar às pessoas daquele bairro, onde o governo pode estar junto das pessoas daquele bairro para colocar a mão na massa literalmente. Vocês sabiam que no ano de 2025 nós arrecadamos 40 toneladas de lixo somente nos mutirões, somente nesses dias? É sábado de manhã, das 9h30 às 11 horas da manhã. Cada dia, cada 3 horinhas de irmos lá recolhendo lixo pequenininho, 4 toneladas. Mas também tem lixo grande, assim como deposição de computadores, de camas, de lixo eletrônico, móveis inservíveis. Então, todos estão convidados a fazerem parte desse evento e por isso que eu resolvi hoje subir à tribuna para elogiar o governo pela continuidade desse programa que foi iniciado no ano passado e que a população possa aderir cada vez mais a esses projetos e que o governo possa instituir cada vez mais esses projetos que podem fazer com que o governo, com que a gestão esteja mais próxima da população, porque a população ela sente essa necessidade de vir cobrar do prefeito, porque às vezes um requerimento aqui pode soar distante da população, pode soar distante daquela pessoa que gostaria de ouvir o prefeito e de pedir para ele.
Então, nesse momento, nesse gabinete itinerante, a população tem essa chance, tem essa abertura de poder conversar com o prefeito e solicitar e ver que as portas estão abertas tanto para a oposição quanto para a situação. E é muito importante que oposição e situação cobrem do prefeito, solicitem ao prefeito, quando for necessário cobrar, quando for necessário solicitar. Dia 28, às 9h30, gabinete itinerante com mutirão Criciúma Quem Ama Cuida. Estão todos convidados a recolher o lixo que nós, moradores, depositamos pelas ruas. Obrigada, presidente. Seguimos com a bancada do PSD, com a palavra o vereador Amaral Bittencourt. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, é um prazer ver você aqui na casa, presidente Neto Jone, recuperado do seu pé. Que Deus te abençoe, Deus cubra a sua vida, a todos os membros da mesa. Fazer uma saudação também ao Albertino Pacheco, a Rendalva, que estava aí agora, foram embora, e a todos os colegas vereadores. Hoje eu subo essa tribuna, aquilo que o vereador Juarez sempre comenta aqui nessa casa, agradecimento. Gostaria de agradecer o secretário David Freitas, secretário da Saúde. Todos os secretários do governo do município são bons secretários, mas o David Freitas tem um diferencial. O vereador Toninho da Figueira convocou uma reunião com o David Freitas lá no São Francisco, lá estava ele, 7h30 da noite, 8 horas. Convoquei a reunião com o David lá na UPA, lá estava o secretário David. Convocamos uma reunião com a comunidade lá no Laranjinha, lá estava o secretário David. Convocamos uma reunião com o secretário David para dar satisfação para a comunidade lá do bairro da Operária, lá estava o secretário David. E todos nós sabemos, vereadores, que a pasta da saúde é uma das pastas mais complexas que tem em todos os municípios. Só para vocês terem uma ideia, o nosso governador, Jorginho Melo, lá na frente, no início de governo dele, ele disse o quê? Que ia zerar a fila de cirurgia da saúde. Mas ele não fez isso, não é porque ele não quis, é porque não deu. É uma pasta muito complexa, 200 e poucos municípios. Hoje, a nossa cidade de Criciúma, a maior cidade do sul do estado, é um orgulho para nós vereadores, e se eu estiver mentindo, gostaria que os vereadores subissem essa tribuna ou pedissem uma parte. Nós temos orgulho hoje de ter esse menino aí, esse jovem, que nunca diz não, está sempre nos atendendo, não só nós vereadores, também os presidentes de bairro, sempre dando uma satisfação. A gente convoca uma reunião com o David está sempre pronto para nos atender. Então, hoje, a minha fala nessa tribuna é de agradecimento ao Vaguinho, prefeito Vaguinho, ao nosso secretário David Freitas. É um secretário de qualidade. Nós já tivemos aqui em Criciúma, meus amigos, o secretário Paulo Conte, um excelente secretário. Nós tivemos agora, por último, o secretário Acélio Casagrande, excelente secretário. Agora, o David Freitas dá orgulho de dizer que a nossa cidade tem um jovem secretário de qualidade, de ponta, um secretário que não deixa a gente sem justificativa, sempre pronto para atender as pessoas, dar resposta para as pessoas. Lá na Vila Francesa, presidente Neto, tinha mais de 50 pessoas fazendo pergunta e o David respondeu um por um. David, que Deus te abençoe e continue assim com essa humildade, que nós precisamos de pessoas assim, ó, que dê a resposta. Obrigado. E é da Boa Vista. Seguimos com a bancada do PP. Declina. Seguimos com a bancada do PL. Com a palavra o vereador Antônio Córdova. O senhor dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste. Eu subo nessa tribuna para falar um pouco da Universidade Unesc, onde eu participei nesse sábado, né,
da terceira etapa da comunidade, da formação da comunidade, né, onde é a terceira etapa, vereadora Goretti, junto de um programa que a universidade começou com a nossa querida secretária hoje do Estado, Luciana Sereta, e com a nossa pró-reitora hoje, Gisele Coelho. Universidade, né? Hoje, eles já, sábado agora, foram mais 28 pessoas formadas. Então, é a terceira etapa. Então, esse trabalho, liderança comunitária, é muito importante ganhar conhecimento. Eu digo que nunca é demais, né, São Antônio? Então, eu quero fazer aqui meu agradecimento a todo o pessoal da universidade, né, por esse trabalho que eles vêm fazendo com as lideranças comunitárias. E também quero aqui, vereador Amaral, o senhor foi muito sábio, né, falar na pessoa do secretário David, qual é morador, sim, da Boa Vista, importante, e a gente tem que, sim, que agradecer quando as pessoas fazem acontecer, e ele é uma pessoa realmente, ele não mede esforço para representar essa pasta tão importante que é a saúde, né, ele está sempre à disposição, para um sim ou para um não, ele nunca deixou de atender e responder, né, então, quero aqui também destacar o trabalho que o secretário David vem fazendo. Mas o senhor também foi muito, sabe, nas suas palavras, quando o senhor falou no governador Jorginho Melo, dizer que o governador fez a parte dele e vem fazendo, né? Porque, olha só, recentemente ele esteve no município, e cada vez que ele vem, senhor Antônio, da Embralite, ele vem com a mala cheia, né, e larga, né? Eu vou dizer que ele vem faz acontecer. Recentemente ele veio aí e fez, né, muito dinheiro para a saúde. Inclusive agora ele mandou também, vereador Neto, presidente, né, quero agradecer a pessoa do secretário, do prefeito Wagner, hoje estive de manhã também, vereadora Anne, ali na cidade mineira, qual sou vizinho, e o prefeito, né, quero agradecer a pessoa dele, por ter falado na ponte, falado, vereadora Gorete, a senhora estava ali presente, que a ponte ela vai sair, né. Eu acredito muito no trabalho que o prefeito vem fazendo, sim. Eu acredito, né, que se não fosse o prefeito, foi muito sábio falar que a verba também veio do governador do Estado. Isso é legal. Isso é trabalho, vereadora Anne. Trabalhar em conjunto. Aquilo que a senhora falou. Se a gente tiver que falar, a gente vai cobrar junto, né? Esse é o nosso papel, representar, né? E nós estamos representando junto com o governo, junto com a população, trabalho em conjunto. Essa casa foi feita para isso, né? Então, eu quero aqui destacar, né, o trabalho, o dinheiro que o governador, essa emenda que o governador mandou, são 4 pontes, né? E para a saúde, né, que eu tenho certeza que a pessoa do secretário David na frente, com esse dinheiro que o governador do Estado, Jorginho Melo, mandou, vai fazer acontecer, vai fazer a diferença, né? Muitas filas vão ser resolvidas, né? O problema hoje é mundial na saúde, né, infelizmente, não é só em... Vereador, o senhor dispõe de mais um minuto do vereador Juarez Jesus. Obrigado, vereador Juarez Jesus, obrigado. Então, assim, o problema é mundial, né? Infelizmente. Eu estive na América, fiquei por 3 meses na América, eu digo que o SUS hoje do nosso Brasil é um dos melhores, apesar da situação que se encontra, né? Se não fosse um rombo lá no governo federal, eu acho que poderia estar muito melhor ainda. Menos pessoas iam sofrer tanto como sofrem hoje na fila. Mas o nosso SUS ainda, senhor Antônio, é um dos melhores do Brasil. Então, ainda mais quando nós temos pessoas competentes, como o governador Jorginho Melo, né, fazendo o trabalho que vem fazendo, desenvolvendo, porque não é só Criciúma, são vários, é Santa Catarina, né, e o homem vem fazendo acontecer. Então, o governador Jorginho Melo, prefeito Vaguinho, o trabalho em conjunto que vem fazendo, Criciúma só tem que crescer. E o secretário, a gente vai subir aqui e vai falar bem deles. Né? A gente vai subir aqui e vai falar bem deles, porque a cidade cresce junto com o governo do Estado e com o governo municipal. Esse é o nosso papel, representar, né? Representar a população, vir aqui mostrar o trabalho, cobrar da maneira que nós temos que cobrar, né? Parabenizar quando está certo, cobrar quando está errado, esse é o nosso papel. Mas quero aqui, mais uma vez, agradecer a todos e agradecer a nossa secretária Luciana Sereta, né? Pelo trabalho que juntamente com a universidade, aqui hoje, com a Gisele Coelho e com toda a sua equipe vem fazendo e destacando, né, sempre dando conhecimento para a população criciumense. Deus abençoe a todos, né? Obrigado. Seguimos com a bancada do PL, com a palavra o vereador Juarez Jesus. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos e meio. Seguimos com o vereador Dr. Luiz Fontana. O senhor dispõe de 3 minutos e meio e mais 2 minutos e meio do vereador Juarez Jesus.
Mas quando a gente elogia é para ser o contrário, né? O Juarez falou. Boa tarde, presidente, né? Boa recuperação aí, espero que teu pé esteja bem, né? Tem que se cuidar, né, pessoal? Nosso trabalho aí é de tanto andar, caminhar pela cidade, lá pelo Rio Maina, provavelmente machucou o pé, né? Tem que gastar um sapato um pouquinho mais caro aí, né? Um pouquinho melhor, senão daqui a pouco ele não vai mais conseguir vir trabalhar. Também, boa tarde a todos os colegas aí, hoje estava aqui o pessoal da Judecre aí, os dois que estavam ali eram meus pacientes, também gosto muito dos dois. Hoje vim falar um pouco sobre um problema da saúde que está acontecendo. Nós aprovamos aqui um projeto que aprova que as escolas, né, tanto as crianças e adolescentes que estejam nas escolas, os profissionais das escolas têm que aprender a fazer com que as crianças usem os aparelhos, as bombinhas, principalmente quem tem asma, né? E eu tenho recebido mensagens que, principalmente na FASC, os professores e as diretoras não querem fazer o medicamento porque eles falaram que não tem treinamento, que eles não sabem fazer. E é preocupante, porque tem criança que tem asma, a gente tem que saber que asma é uma doença crônica. Então, a pessoa tem que usar o remédio mesmo ela não estando em crise. Tem gente que vai usar a bombinha só no momento que ela está numa crise de asma. E tem crianças que vão usar todos os dias de forma contínua. E aí eles recebem lá a receita do médico dizendo, essa criança tem que usar aqui salbutamol de 3 em 3 horas. Aí as diretoras e os professores, não vamos fazer. A mãe que venha fazer ou não traga a criança para a escola. Isso é preocupante, até porque nós fizemos um projeto de lei que foi aprovado e gostaríamos de saber, né, a princípio, nós vamos fazer um requerimento pela Comissão de Saúde para questionar a aplicabilidade desse projeto de lei. Por quê? A gente sabe que tem que ter um treinamento, é o ideal, claro, é o ideal ter um treinamento para os profissionais, é o ideal, mas acredito que a maioria das pessoas que trabalham lá vão saber fazer o medicamento mesmo sem ter o treinamento. Então, assim, nós vamos fazer um requerimento para saber se a prefeitura tem a ideia de realmente fazer esse treinamento nas escolas e se a prefeitura também, né, quer que isso seja o quanto antes para as professoras poderem fazer e as crianças poderem ir para a escola. Então, é algo importante. A gente precisa que as crianças não faltem à escola por causa de um simples tratamento médico, né? Então, esse é o nosso questionamento. Nós vamos fazer esse requerimento via Comissão de Saúde. Só vim aqui falar, relatar, que se também alguém estiver passando por esse mesmo problema, pode até entrar em contato, que a gente sabe, a gente mostra o projeto de lei que foi aprovado, foi sancionado. Então, era sobre isso. Então, esperamos que, sim, tenha uma solução o quanto antes, breve, para podermos ter mais tranquilidade com as nossas crianças. Então, é isso. Obrigado. Boa tarde. Seguimos com a bancada do PL, com a palavra, vereadora Badias. Declina. Bancada do PSDB. Com a palavra, o vereador Daniel Cipriano. O senhor dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Graças ao Dr. Luiz. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Gostaria apenas de fazer um registro para que conste na ata dessa sessão de algumas coisas que nós fizemos durante a semana e que ainda está ocorrendo. Hoje, por exemplo, ocorre a etapa microrregional do JAST, que são jogos da terceira idade. Está ocorrendo lá, nesse momento ainda, em Nova Veneza. Nós estivemos presentes lá com os nossos idosos que representam a cidade de Criciúma nas mais diversas categorias, e essa microrregional define quais categorias irão para o JAST a nível de Estado. Criciúma sempre vai para o JAST, sempre volta com troféus e medalhas, e é muito bacana, porque isso é feito com a população idosa, 60+. E aí, falar em 60+, na semana passada, o nosso gabinete esteve em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, e de lá a gente conseguiu algumas coisas também. Para a terceira idade, nós recebemos do gabinete da presidência R$100 mil que serão utilizados no bem-estar da pessoa idosa, dentro do programa 60+, que é a nossa lei aprovada aqui na casa, e a gente vai fazer um trabalho bacana já a partir de julho com o pessoal da terceira idade da FASC. E aí a gente deixou alinhado também, junto com o deputado Mário Mota, algumas emendas no valor de R$200 mil para a causa animal e mais R$500 mil que vai ser investido numa grande obra em Criciúma, mas isso a gente vai ter que ainda conversar com o prefeito ainda para ver como é que a gente vai fazer. Mas são emendas que ficaram bem alinhadas e que a gente
conversou lá para que venha para Criciúma. E, claro, nós fomos agradecer os R$300 mil que o deputado Marcos Vieira deu para Criciúma na saúde, que é para a gente deixar menor as filas de exames e consultas. Esse dinheiro já está empenhado, então já está tudo certo. Até julho nós estamos com essa fila aí adiantada. Também gostaria de deixar aqui os parabéns para o Osmar e para o Wagner, que ganharam as eleições da Associação de Moradores no último sábado. Eu e o vereador Luiz Fontana estávamos apoiando essa chapa, e a gente estava lá durante todo esse momento, e a chapa 1 ganhou. Então, parabéns ao Wagner, parabéns ao Osmar, que agora passam a coordenar a Associação de Moradores lá do bairro São Simão. Bairro São Simão. Eu e o Dr. Luiz somos daquela região, né? A família do Dr. Luiz tem grande influência lá, família Fontana. A principal rua do São Simão é o nome do avô do Dr. Luiz. E eu me criei lá no São Simão, então a gente tem um carinho muito grande lá, por isso que nós estávamos lá representando essa casa e dando apoio, é claro, para a chapa que nós acreditamos que seja a melhor para aquela comunidade. Então, fica aí os parabéns para o Wagner e para o Osmar. Por hoje era isso. Obrigado, presidente. Seguimos com a bancada do PSDB. Com a palavra, a vereadora Gorete Baló. Declina. Com a palavra, o vereador presidente, vereador Neto Gione. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste pelas redes sociais e aqui nas galerias. Quero cumprimentar a minha mesa diretora, Aldinei Potelec, que fez esse trabalho de presidente durante 2 semanas, Daniel, nosso secretário, Miri D'Agostin. Bom, pessoal, quero relatar um testemunho que aconteceu comigo nos últimos dias, que foi um pequeno problema que eu tive com o meu pé. Na verdade, italiano às vezes não se cuida e pensa que vai melhorar tomando Anador, qualquer medicação que se passa, e não é bem assim. E se agravou uma coisa bem séria, e digo para vocês, se eu não tivesse tomado providência e fosse muito bem atendido aqui no nosso Hospital São José, Obadias, e Deus estivesse junto comigo, eu teria perdido meu pé. Por causa de uma simples brincadeira, aonde não tomei o cuidado. Um dizia que era gota, outro dizia que era esporão, e fui irresponsável, peguei uma agulha, mexi, e de uma coisinha virou um coisão, onde peguei uma infecção, Dr. Luiz, no sangue. Para fazer cirurgia demorou, e nesses longos dias aí foram quase 12 dias de grande tortura e preocupação dos familiares, colegas e amigos. Quero aqui agradecer todos os vereadores que foram sólidos comigo, mandaram mensagem, outros ligaram, mas quero dizer que essa casa estava em boas mãos, através do Potelec, comandando ela, juntamente aos 17 vereadores, trabalhando aí a 4 mãos. A doença a gente não escolhe o dia que vem e quando vem, mas não pensei, sabe, Patrícia, tu que nos ajuda bastante aqui, que seria um problema tão grave, tão sério como aconteceu. Estou até hoje sendo medicado, não consigo ainda botar sapato para poder trabalhar, mas isso não me envergonha. Eu acho que dignifica o homem é o trabalho. Fui liberado já na última quinta-feira, na sexta-feira, já saí, sabe o doutor Luiz Fontana, já saí pela região do Rio Maina, gravando vídeos e voltando naquilo que eu mais gosto de fazer. Sempre gosto de trabalhar e gosto de pessoas, então gosto de viver no meio do povo. Voltei para essa casa onde Deus me deu a oportunidade para ser presidente. Hoje estou bem melhor. Tenho certeza que nos próximos dias vou estar curado. Deus tem me abençoado muito e tenho me preparado muito com isso. De antemão, quero fazer um convite especial na próxima quinta-feira, né? Todo mundo sabe que mês de março, né, Anne Gorete, é o mês da mulher. Então, quinta-feira, a gente vai fazer um grande ato na SIC, uma coisa merecedora, e tenho certeza que será uma bela homenagem. Quero contar aqui com todos os vereadores e com a presença
de um máximo de mulheres que a gente puder colocar lá, até porque antes da sessão vai ter um coquetel bem bacana, e eu tenho certeza que vai ser um ato bem legal, como foi da Câmara Mirim. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez, obrigado, Potelec, por conduzir bem a nossa Câmara de Vereadores, e obrigado a todo o corpo técnico, a todos os vereadores e todos os funcionários dessa casa, que não, desde os assessores. Lembro que não tinha dia que o Nadinho não mandasse uma mensagem para mim. Obrigado a cada um de vocês, fica com Deus, temos uma boa semana. Questão de ordem cedida ao vereador Amaral Bittencourt. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para parabenizar a todos os formandos no dia 21 agora, no último sábado, de líder comunitário lá na Unesc. Eu também fui formado lá na Unesc, nesse mesmo programa, e quero parabenizar o Nadinho aí, que é meu assessor, que recebeu essa formação lá, entendeu? E desejar sucesso a todos esses grandes líderes que tiveram essa formação no dia 21, agora, de março. Terminado o grande expediente, passamos agora para o horário político. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Requerimento número 111/26, autor Aldinei João Potelec, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe no que se refere ao artigo 2º da Lei Complementar número 564/23, que trata da concessão de incentivos econômicos e benefícios fiscais às empresas instaladas ou expansão no município. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o relator do requerimento, o vereador Aldinei Potelec. Boa tarde, senhor presidente, vereador Neto, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, público que nos acompanha. Esse requerimento eu fiz, na verdade, já no final do ano passado, quando nós aprovamos aqui 2 projetos de leis relacionados a incentivo fiscal para 2 empresas da nossa cidade, ou que estavam se instalando aqui na nossa cidade. Eu já fiz, na discussão, eu já havia feito essa provocação. E agora, hoje, trago esse requerimento. A nossa lei, a Lei 564 de 2023, que trata justamente de incentivos fiscais para empresas que queiram se instalar no município de Criciúma ou que queiram ampliar as suas atividades e, por conta disso, buscam incentivos fiscais no município de Criciúma, existem alguns requisitos para que elas possam ser beneficiadas com esses incentivos fiscais. Dentre esses requisitos, por exemplo, existe a apresentação de um plano de negócios, onde ela vai apresentar qual é o modelo de negócio que ela está instalando no município, qual é a previsão de contratação de funcionários, qual a previsão de faturamento, qual a previsão de recolhimento de impostos e assim por diante. E com base nessas informações, então a prefeitura ela pode conceder até 5 anos de incentivos fiscais, que são isenções de impostos, além dos incentivos econômicos, que se trata muitas vezes da melhoria da pavimentação do acesso à empresa e outras, terraplanagem e assim por diante. Então, o que nós estamos questionando, né, provocando o município para questionar? Nós estamos, nesse momento agora, numa época importante para as entidades do terceiro setor, porque é o momento que as entidades podem, junto das empresas, junto daquelas pessoas que fazem a declaração anual de imposto de renda, captar um percentual desse imposto de renda
para os seus projetos sociais. Nós temos inúmeras instituições do município de Criciúma, tanto vinculadas ao Fundo Municipal de Infância e da Adolescência, como ao Fundo do Idoso, que têm projetos que fazem um excelente trabalho e que, nesse momento, estão captando recursos do imposto de renda que as empresas podem destinar, que aquela pessoa que faz a doação, que faz a declaração anual de imposto de renda pode destinar. Para os senhores terem uma ideia, eu estava dando uma pesquisada, no ano passado, o potencial de arrecadação só do município de Criciúma, no que diz respeito que as entidades poderiam arrecadar, ultrapassa, vereador Daniel Cipriano, 15 milhões de reais, do que são mais de 23 mil pessoas que poderiam estar destinando o seu imposto de renda para projetos das instituições de terceiro setor do município de Criciúma. Mais de 15 milhões, vereador Juarez, que poderiam ser destinados. Foi arrecadado ali próximo de 1 milhão de reais, ou seja, menos de 10% do que poderia ser arrecadado. Lógico, quando a gente está falando de empresas que estão recebendo benefícios e incentivos fiscais do município de Criciúma, esse valor reduz um pouco. Mas o que eu questiono aqui nesse requerimento é da possibilidade de incluir nos requisitos para que a empresa seja beneficiada com incentivos fiscais, que ela destine anualmente um percentual do seu imposto de renda devido para as instituições do terceiro setor, independente de qual seja a instituição, mas que isso seja como pré-requisito para que ela possa receber os incentivos fiscais do município de Criciúma. Então, esse é o meu questionamento, eu já cedo uma parte para Vossa Excelência, vereador, mas eu peço a aprovação dos colegas vereadores nesse sentido, colocar dentro os requisitos, assim como todo ano ela é obrigada a prestar conta de que ela cumpriu o plano de negócio dela, para que ela então receba aquele incentivo fiscal, aquela isenção, que coloque dentro daquela prestação de contas que ela destinou parte do imposto de renda devido para uma das nossas instituições. Cedo uma parte, vereador. Só para corroborar, vereador, no ano passado, o potencial era de 15 milhões. Criciúma ficou com 1 milhão doado por essas pessoas. Na verdade, o 15 milhões não deixou de ser arrecadado. Sim. Só que 14 milhões foi para fora e nós ficamos com 1 milhão. Perfeito, vereador. Exatamente isso. Poderiam as instituições arrecadar até 15 milhões, arrecadaram aí próximo de 1 milhão, ou seja, 14 milhões ainda foram encaminhados para o governo federal, e aí que poderiam ter ficado aqui na nossa cidade. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 112/26, autor Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente à Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, a FASC, solicitando as seguintes informações e documentos. A. Odiernamente, data da resposta do presente requerimento, a quantos professores, estagiários e jovens aprendizes em atividade apresentar planilha pormenorizada, contendo nome do colaborador, carga horária, CI e grupo que labora. B. Atualmente, a entidade contabiliza quantos professores afastados em gozo de auxílio por incapacidade temporária do INSS. Somente no ano de 2026, quantos professores se afastaram das atividades laborais? C. Quantos pedidos de demissão de professores foram formulados e materializados no ano de 2026? D. Na data da resposta do presente requerimento, a entidade conta com déficit de professores, ou seja, existem vagas a serem preenchidas? Em caso afirmativo, informar a quantidade. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 113/26, autor Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações e documentos. Sabe-se que o município de Criciúma celebrou com a empresa Vitória Construções Limitada ME contrato número 126/PMC/2025 de execução, sob demanda de serviços de remendo superficial e profundo, tapa-buraco, em pavimento asfáltico, sem fornecimento de materiais destinados à manutenção viária do município,
compreendendo o fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos e ferramentas necessárias em conformidade com as especificações técnicas e determinações constantes no termo de referência e no estudo técnico preliminar, ETP, e edital de concorrência eletrônica número 147/PMC/2025, logo requer a: sejam encaminhadas todas as ordens de serviço expedidas pela Secretaria de Infraestrutura e Obras, na qual constam a descrição detalhada, o local de execução. B. Sejam fornecidos todos os boletins de medição elaborados na vigência do contrato, considerando as quantidades de serviço efetivamente executadas e medidas elaborado pela contratada, mediante carta dirigida ao engenho fiscal da Secretaria de Infraestrutura e Obras do contratante. C. Sejam enviadas as respectivas manifestações do engenheiro fiscal aprovando e ou rejeitando a medição prévia, bem como as respectivas notas fiscais, faturas. D. Houve subcontratação parcial do objeto do referido contrato, em caso afirmativo, apresentar I. Planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serão subcontratadas. Eu acho que não é I, é 1, só que foi botado minúsculo. Agora sim, 2. Autorização prévia por escrito do contratante para a demonstração e quantidade e o valor das parcelas que serão contratadas. Agora 2. Autorização prévia por escrito da contratante para subcontratação. 3. A apresentação da subcontratada dos documentos de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista exigida na habilitação do certame licitatório. 4. Análise e aprovação por escrito pelo contratante da documentação apresentada pela subcontratada. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Só vai a primeira questão e os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 114/26, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações referentes a unidades do pronto atendimento, UPAs, e demais prontos atendimentos para o atendimento de urgência e emergência da população do município. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, doutor Luiz Fontana. Presidente, eu fiz esse requerimento questionando sobre as UPAs e, na verdade, os pronto atendimentos de Criciúma, né, porque eu já falei uma vez aqui que as pessoas têm que entender que UPA é diferente de pronto atendimento. E Criciúma tem UPAs e tem pronto atendimentos, né, que são diferentes. A UPA é mais completa e o pronto atendimento é um pouquinho menos completo, vamos dizer assim, e tem menos funções do que uma UPA. E até o repasse, normalmente, também é um pouco menor para os pronto atendimentos. E para deixar claro como é que funciona a questão de emergência, urgência, que é um dos papéis que as UPAs fazem, é do município o papel de toda urgência e emergência, né? Todos os municípios da cidade, é o município que é responsável pela urgência e pela emergência. Então, quebrei o tornozelo, onde é que eu vou? O município que tem que fazer esse primeiro atendimento, o município que tem que repassar os valores. E Criciúma nunca foi assim. Então, não é um problema de agora, é um problema que foi enraizado desde a criação dos hospitais, antes, né, de existirem UPAs, tudo, postos de saúde. O Hospital São José já está aqui, né, há 90 anos, vai ser celebrado aí os 90 anos esse ano. Então, Criciúma tem esse problema enraizado. Tudo é destinado para o São José, e não é assim que deveria ser. Criciúma, né, até pouco tempo atrás, destinava menos de R$100 mil por mês para o Hospital São José. Se for fazer uma comparação com Içara é praticamente 2 milhões por mês. A prefeita Dalvana destina para urgência e emergência do município, que é tudo focado lá no hospital que tem em Içara, né? Então, é uma diferença que a gente tem muito grande. E os outros municípios da região, todos, né, os municípios grandes, normalmente, eles repassam uma verba importante para ter esse primeiro atendimento. Em Criciúma, o que está acontecendo? As UPAs, né, nós temos aí, são destinados mais de 2,5 milhões por mês para as UPAs e para os pronto atendimentos. Então, com 2,5 milhões de reais,
né, comparado com os 150 mil reais que são passados para o São José, as UPAs deveriam resolver praticamente 90% dos problemas dos primeiros atendimentos aí de urgências, né, emergências. Claro que quando chega um paciente grave, que, sei lá, teve um AVC, levou um tiro no peito, o foco, claro, é o Hospital São José, que é um hospital de referência. Mas, como eu falei, a pessoa que está passando mal, está com uma virose, quebrou a perna, primeiro tem que ir no pronto-atendimento, que seria responsabilidade do município. Então, hoje seria, né, as UPAs e os pronto-atendimentos. E isso não está acontecendo. As UPAs recebem esse valor altíssimo, né, e os pronto-atendimentos de 2,5 milhões e não estão sendo resolutivos. Tanto que, por mais que as pessoas possam achar que não é verdade, sim, o Hospital São José, em breve, possivelmente, vai fechar o pronto-socorro. Se o Hospital São José não fechar o pronto-socorro, o Hospital São José não tem como ele se viabilizar financeiramente. Ele tem um custo, um déficit mensal de mais de R$1 milhão só por causa do pronto-socorro. Se a gente for fazer muito bem o cálculo, né, o governador deu recentemente mais de R$1 milhão por mês para o Hospital São José de auxílio, e tem que ter uma contrapartida no município também, né, deveria. Então, ou o Hospital São José fecha o pronto-socorro, ou o Hospital São José recebe mais verba no município para auxiliar, ou as UPAs e os pronto-atendimentos têm que ser mais resolutivos. Então, esse é o nosso questionamento. Recentemente, teve um problema no pronto-atendimento muito grave, tá? Eles não tinham os materiais, e é o que me repassaram, claro, por isso que eu estou fazendo esse requerimento, para questionar sobre questões do que se a vigilância está indo nessas UPAs, nos pronto-atendimentos, se todos os materiais que estão lá estão compatíveis, né, para o trabalho de uma UPA de pronto-atendimento, porque recentemente falaram que foram num pronto-atendimento e o paciente passando mal, começou a piorar muito e não tinha os materiais e os instrumentos necessários para ajudar nesse caso. Por sorte, conseguiram transferir rápido para o Hospital São José e não aconteceu o pior, não tivemos o óbito dessa pessoa. Porém, foi para o pronto-atendimento e não teve o respaldo que deveria ter. Todo pronto-atendimento, até posto de saúde, unidade de saúde, tem que ter um mínimo de primeiros socorros para poder atender naquela emergência. Então, o nosso requerimento é isso, para saber como é que está principalmente a estrutura dessas UPAs e desses pronto-atendimentos. Eu já falei aqui do pronto-atendimento da Santa Luzia, que eu acho um absurdo. Né? Foi feito, como, né, a gente comenta aqui de vez em quando, é difícil desfazer um posto de saúde, imagina desfazer um pronto-atendimento. Mas fez errado, tem que assumir o erro e refazer. Como é que me põe um pronto-atendimento no segundo andar de um prédio comercial? Se estraga o elevador, como é que alguém vai com a perna quebrada subir até lá? Tem que carregar no colo? Então, quero saber também por que foi feito aquele pronto-atendimento lá. Isso é importante, porque ele não... é bom, funciona bem. Não funciona bem. Ele não tem a resolutividade que deveria ter. Não só esse, mas como todas as outras UPAs. Então, a gente quer, sim, que cada vez mais o município seja responsável por isso, e precisamos que ele seja, porque senão daqui a pouco o Hospital São José fecha as portas e vai ser pior não só para Criciúma, mas para toda a região sul de Santa Catarina. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 115/26. Autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que preste informações e adote as providências cabíveis em relação à Rua João Henrique Mesari, bairro Próspera. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 116/26, autor Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se o município tem interesse em levar para os bairros o curso de defesa pessoal para mulheres a partir de 16 anos. Se sim, quando? Se não, que se justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 117/26, autor Giovana Vito Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando: a. Quantos profissionais que atuam na rede municipal de ensino foram afastados por saúde mental nos últimos 2 anos? B. Quantos professores da rede municipal pediram exoneração neste mesmo período? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 118/26, autor Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente à presidente da AFASC, questionando: a. Quantos profissionais que atuam na AFASC foram afastados por saúde mental nos últimos 2 anos? B.
quanto os professores da AFAS que pediram exoneração nesse mesmo período. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 119/26, autor Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando: por quais motivos as escolas do município estão sem acesso à internet e na rede pedagógica para os professores? A Secretaria tem ciência de que esses problemas podem impactar o trabalho dos professores que, no momento de hora atividade de planejamento, em que ficam na sala dos professores, não podem planejar aulas ou alimentar o sistema com frequência, planos, etc.? Quanto tempo levará para a resolução deste problema? Se já solucionado, quando foi? Se não, quanto tempo irá demorar? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 120/26, autor Aldinei João Potelec. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe a possibilidade de implantação de uma faixa elevada na rua Imigrante da Aroz 275, em frente ao restaurante Família Casa Grande, bairro Pinheirinho? Caso possível, qual o prazo para a implantação? Caso negativo, justifique. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 121/26, autor Aldinei João Potelec. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quando será realizada a limpeza, roçada e desassoreamento do valo que corta o bairro Renascer, haja visto que o mato já tomou conta das margens, além da existência de lixo e entulhos que colocam a vida dos moradores em risco. Encaminhar cronograma. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passemos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Por toda Santa Catarina. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PE-06/2026, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento do município do ano do concurso no valor de R$ 5.700.000, por conta da anulação parcial da dotação e de outras providências. A assessoria jurídica da Casa opinou pela legalidade e constitucionalidade. Os pareceres das comissões permanentes foram dispensados e o projeto foi incluso nesta ordem do dia, conforme o artigo 132 do Regimento Interno da Casa. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Votação liberada. Toninho da Figueira. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, no PL-6/26, de autoria do vereador Ademir José Honorato, que domina a rua Isolina da Silva Berti,
A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Votação liberada. Lembrando que o presidente não vota. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por 11 votos favoráveis, por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL/12/26, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira, que estabelece objetivos e diretrizes para a criação da política municipal de atenção aos cuidados inclusivos de pessoas com deficiências, domina cuidar de quem cuida e das outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, com substitutivo global. As comissões permanentes de Saúde, Educação, Obras e Fiscalização e Tecnologia opinaram pela aprovação. Em discussão ao substitutivo. Com a palavra, o autor, Toninho da Figueira. Vem comigo, pessoal. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, aos demais que nos assistem. Então, quando eu fiz esse projeto, né, a gente fez baseado no dia a dia da gente, né, vereadora Gorete, aos lugares que a gente percorre, né, tenho certeza que todos os vereadores têm o mesmo percurso que a gente tem, né, não é diferente, as casas que a gente visita, as demandas que a gente, né, enfrenta, mas o que eu mais me espelhei nesse projeto foi minha mãe, uma senhora aí com quase 90 anos, né, uma guerreira forte, nunca reclama, sempre sorrindo, mas por dentro a gente veja que ela sente, que ela precisa de algo. Eu tenho uma irmã, para quem não conhece, não sabe um pouco da minha história, eu tenho uma irmã vai fazer 40 anos em cima de uma cama hospitalar, né, e no dia a dia a gente vendo aquela situação dela e com o que a gente veja na rua, foi onde a gente acabou criando esse projeto, cuidando de quem cuida. Porque as pessoas acabam vivendo aquele mundinho, se isolando muitas das vezes para aquela situação, dando o seu amor, dando o seu afeto no dia a dia, né? E como é que está a situação dela? Como é que ela se encontra? Ela não quer passar para a gente a situação. A gente vai em muitas das casas, né? E as pessoas não reclamam. Estão ali passando aquela situação com duas pessoas. Ó, tinha uma senhora aqui, tinha uma casa aqui no bairro Vila Zulema, não, perdão, Maria Céu, onde a filha cuidava do pai e da mãe acamados. O pai e a mãe acamados. Como é que estava a situação daquela pessoa, daquela filha? Infelizmente, os pais acabaram vindo a óbito, agora esse ano que passou, final do ano, né? Mas como é que está a integridade, a vida, a saúde daquela pessoa? Então, eu fiz esse projeto, né, para que as pessoas possam, né, dar um valor para que elas possam voltar à vida normal, Patrícia, para que elas possam frequentar um ambiente, né, cuidar, viver, elas precisam disso. Então, é um projeto que ele não tem custo para o município, até porque os municípios eles têm os profissionais já na ponta, né, precisa só ser desse apoio psicológico no dia a dia, para dar esse carinho para aquela pessoa que está ali cuidando de um ente querido, né, ou de um filho, do marido, enfim, alguém da família, né? Muitas das vezes até o próprio cuidador que está ali cuidando para alguém da família, para aquela pessoa poder buscar o pão de cada dia para dentro da sua casa, do seu lar, para manter, né? Porque é dificultoso, né? Então, peço aqui encarecidamente que vocês olhem com carinho e votem na aprovação desse projeto, porque eu tenho certeza que lá na frente
vai estar ajudando a vida de alguém, né, que está sofrendo e muitas das vezes não fala. Uma parte, vereador. Parte cedida, vereador Amaral. Vereador, eu vou votar a favor desse projeto. Por quê? Eu e a minha esposa cuidamos de 6 netos. Quem é que vai cuidar de nós depois? Essa é uma pergunta, entendeu? É um projeto muito interessante, muito importante, né, vereadora Goretti? Nós temos nossos netos lá, a gente cuida e a gente também está passando. É um projeto importante que está visando não só quem está sendo cuidado, mas também daquele que tá cuidando. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Amaral, pela contribuição. Então, fica aqui, né, esse pedido aí. Tenho certeza que lá na frente vai fazer a diferença. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe a vida de todos. Continua em discussão o substitutivo. Em votação, o substitutivo. Lembrando, o presidente não vota. Votação liberada. Votação encerrada. Ativa o banho. O projeto foi aprovado por unanimidade. Antes de finalizar a sessão, pessoal, lembrando que amanhã, às 9 horas, tem projeto de apresentação junto ao Executivo na Prefeitura Municipal. Terminada a ordem do dia e nada mais a tratar, encerramos os trabalhos da seguinte sessão. Convoco todos os vereadores e vereadoras para o próximo dia 24 de março, horário regimental. Uma boa noite, uma boa semana a todos.